Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 15 do ENAD 2017 de Engenharia Elétrica, que trata sobre medidas de dispersão em estatística. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe seu like, ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão número 15 do ENAD 2017, que diz assim: suponha que determinado programa de computador seja executado por meio de 3 etapas, com tempo médio de 50 segundos ao todo e dispersão relativa de 10% em torno da média. Considere que uma equipe de engenharia propõe um novo algoritmo que reduz em 30% o tempo de execução de todas as 3 etapas desse programa. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir a respeito do tempo de execução do novo algoritmo. O tempo médio por etapa será de 32,5 segundos. 2. O desvio padrão permanecerá inalterado. E 3. A dispersão relativa em torno da média permanecerá inalterada. É correto o que se afirma em, e aí seguem as alternativas. Então vamos lá, né? Primeira afirmação: o tempo médio por etapa será de 32,5 segundos. Antes da gente efetivamente iniciar, vamos contextualizar alguns conceitos, né, de estatística. Primeiramente, né, sobre o coeficiente de variação CV, que é uma medida estatística que expressa a variabilidade de um conjunto de dados em relação à sua média, e é calculado dividindo o desvio padrão pela média e multiplicando por 100 para obter uma porcentagem. Então, é basicamente esse tempo de dispersão que foi falado no enunciado, tá? Coeficiente de variação. O CV é útil para comparar a dispersão, né? De diferentes conjuntos de dados, especialmente quando suas médias são diferentes. Então, vamos lá, né? Conforme a definição, o nosso coeficiente de variação é dado pelo desvio padrão dividido, né, pela média, né, do elemento que a gente está considerando, vezes 100, né, que vai ser 10%, conforme dado no enunciado, em percentual. Ok? Então, diante disso, e também a média foi dada em 50 segundos, o tempo médio 50 segundos dado também no enunciado. Então, o que nós temos? Tá? Que os engenheiros, né, desenvolveram lá o programa de tal forma a reduzir em 30% o tempo médio. Então, o meu x', né, barrado, que é meu novo tempo médio, vai ser basicamente o tempo médio inicial menos 0,3 ou menos 30%, né, do tempo inicial, 0,3 de x barrado. Ou seja, o x' barrado é 0,7x barrado, né? Ou seja, 30% a menos do tempo inicial. Com base nisso, tá? Eu vou ter que o meu x' barrado, né, o meu tempo médio barrado, vai ser 0,7 vezes o x barrado, que é 50 segundos, né? Então, 0,7 vezes 50 vai me dar 35 segundos, que é diferente do que está sendo afirmado aqui na primeira afirmação, que é de 32,5 segundos. Portanto, nessa afirmação 1, ela é falsa, tá? Então, a afirmação 1 é falsa. Vamos avaliar agora a 2, a afirmação 2, que diz: o desvio padrão permanecerá inalterado. Então, também uma definição rápida do que seja desvio padrão para, né, contextualizar. O desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a dispersão ou variabilidade de um conjunto de dados em relação à sua média. Em termos mais simples, mais objetivos, né, ele indica o quão próximos ou distantes, né, os valores individuais estão da média do conjunto. Tá bom? Então, outra definição importante, já que a gente vai utilizar aqui, né? A variância é uma medida de dispersão
em estatística que indica como os valores de um conjunto de dados se afastam da sua média. Ela é calculada como a média dos quadrados das diferenças entre cada valor e a média. Como o desvio padrão, né, é a raiz quadrada da variância, né? Por isso que fizemos esse link entre os dois, tá? Então, de posse disso, sabemos que o desvio padrão, como eu falei, é a raiz quadrada da variância, que está aqui dentro, tá? Então, o que nós temos aí? O que ele está afirmando? Que o desvio padrão permanecerá inalterado, certo? Então, como os valores, né, como a gente viu, né, 30% a menos, vamos substituir ali considerando um novo desvio padrão que eu vou chamar de S', tá? Então, usando a mesma expressão, né, raiz quadrada da variância, o meu novo xi, né, meus novos, né, nos valores individuais, vai ser 0,7 de xi, né, 30% a menos o x barra, né, vai ser o novo x' barra, né, que vai ser 0,7x barrado, né, como a gente já verificou, o x' barrado. Isso ao quadrado. Então, daqui a gente já percebe, né, que o desvio padrão, antes da gente reduzir ali o tempo em 30%, né, esse resultado do S e do S', né, do desvio padrão depois, né, serão diferentes, né? Logicamente que aqui não tem como a gente afirmar, né, que sejam iguais, muito pelo contrário. Então, S diferente de S', o que nos leva também à conclusão de que essa afirmação 2 também seja falsa, tá bom? E vamos finalmente à afirmação 3, que diz que a dispersão relativa, né, tá, em torno da média permanecerá inalterada. Tá? Dispersão relativa, ou seja, é o coeficiente, né? O CV que a gente já definiu, que é a mesma coisa, já informamos isso antes. Então, a dispersão relativa em estatística, tá, refere-se à comparação da variabilidade dos dados em relação à sua média, utilizando medidas como coeficiente de variação, que é a mesma coisa, né? Que expressa o desvio padrão como uma porcentagem da média. Essa medida é útil para comparar a dispersão entre diferentes conjuntos de dados, especialmente quando possuem unidades de medida ou média diferentes. Então, apenas para dar uma contextualização teórica aí no nosso caso. Então, vamos lá novamente, né? Trazer aqui o nosso valor do desvio padrão, né? Já considerando aí os 30% a menos, né, conforme a gente mostrou, né, nos slides anteriores, estão aqui. Daqui eu posso, né, colocar o 0,7 em evidência e tirar aqui do somatório. Tá? Então, vai ter, lembrando que essa situação aqui está ao quadrado, né, 0,7 vai ficar em evidência ao quadrado. Está aqui. Agora, eu extraio a raiz quadrada do 0,7, eu vou ter S' 0,7, raiz quadrada, né? Somatório de I de 1 a N, xi menos x barra ao quadrado sobre N. Observe que o que está aqui ao quadrado é nada mais nada menos que nosso desvio padrão antes da redução do tempo. Ou seja, o S' é igual a 0,7 S. 0,7 S, 0,7 desvio padrão, tá? Como já era de se esperar, né? E o meu CV', de posse disso, vamos, né, a dispersão relativa. O CV' é dado pelo S' sobre o X' barrado. O S', como já sabemos, 0,7S. E o X', né, como vimos lá no início, é 0,7 do X barrado. Esse 0,7 eu posso eliminar aqui com 0,7 do denominador, sobrando somente S sobre X barrado. E S sobre X barrado é o próprio, né, é a própria dispersão relativa, sem considerar os 30% ali de redução do tempo. Então, eu posso realmente afirmar que o coeficiente de variação, né, linha ou CV',
é igual ao CV, né, antes do desconto do tempo, ou seja, a dispersão relativa em torno da média permanecerá inalterado, que nos conduz a concluir que essa afirmação seja verdadeira. Ok? Com isso, é correto que se afirma em 3 apenas. Alternativa B foi a que a gente encontrou. Ok? Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like. Eu agradeço pela sua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!